Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Irmãos, vocês perceberam que nós ficamos 2 dias sem devocionais? Vocês sentiram falta do nosso devocional pela manhã? Olha só, irmãos, para aqueles que estiveram comigo na live, inclusive se você não sabe, nós temos live chamada Tempo de Semear, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E eu te convido para fazer parte desta comunidade comigo. Somos um grupo que decide buscar ao Senhor e nós nos reunimos para falar do amor do Senhor. Quero te convidar para fazer parte também. Esteja conosco toda segunda-feira. Eu abro uma live aqui, é ao vivo, e juntos nós falamos do amor do Senhor. E olha só, para quem estava na live ontem, pôde perceber que eu falei acerca dos devocionais desses 2 dias que nós não iríamos ter, por conta de uma manutenção na rede aqui do meu bairro. E nós ficamos alguns dias sem internet. E hoje em dia, irmãos, o que nós fazemos sem internet, não é? São tantas funções dentro de uma casa que são ligadas com a internet, e uma delas seria fazer os nossos devocionais. Como eu fiquei sem esta internet, nós não tivemos, infelizmente, os devocionais, mas com a graça de Deus já voltou e agora nós estamos aqui em mais uma manhã gloriosa para falar do amor do Senhor. O tema do nosso devocional de hoje é Quando Esther soube falar no tempo certo. Eu quero te convidar a abrir a preciosa palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 7, mas a parte B do versículo, bem rapidinho. Olha só o que está escrito. Há tempo de estar calado e tempo de falar. Irmãos, hoje nós vamos falar acerca de Esther, que viveu um tempo em que o destino de todo o seu povo dependia de uma decisão. E ela era rainha, mas não usou o título para agir por impulso. Ao saber da ameaça de morte contra os judeus, Esther não correu até o rei de imediato, desesperada. Ela decidiu fazer diferente. Ela foi orar, jejuar e esperar o tempo certo. Enquanto o medo poderia ter gritado, haja logo, a sabedoria sussurrou, espere em Deus. E quando finalmente ela abriu a boca diante do rei, no tempo certo, suas palavras, irmãos, vieram carregadas de graça e propósito. Hoje eu quero que você entenda que existem momentos em que Deus nos pede silêncio. E não por covardia, mas por estratégia espiritual. Falar antes da hora pode destruir o que Deus ainda está construindo nos bastidores. Mas quando o tempo dele chega, uma única frase é suficiente para mudar decretos, quebrar sentenças e abrir portas. Eu não sei se todos vocês estão compreendendo, mas nesta manhã o Senhor está falando aos nossos corações acerca de maturidade espiritual para discernir o tempo certo de se calar e o tempo de falar. E isso, irmãos, é precioso demais, porque muitas vezes nós erramos, nos precipitamos porque achamos que é o tempo de falar, que é o tempo de agir, quando na verdade ainda não é a hora. É o tempo de se preparar para o momento de falar. Esther, antes de ir falar com o rei, irmãos, ela foi extremamente estratégica. E ela foi estratégica porque ela era boa, ela foi estratégica porque ela carregava o Espírito Santo de Deus. E nós hoje, irmãos, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida.
Precisamos pedir ao Senhor estratégia. Senhor, é o momento certo de falarmos? É o momento certo, Senhor, de eu abrir minha boca e ir lá falar? Ou é o momento, Pai, de me calar e esperar no tempo do Senhor? Nós aprendemos com Esther que esperar o tempo certo, as coisas saem de forma perfeita. Esther, antes de falar com o rei, ela orou, ela apregoou um jejum. Irmãos, quando ela foi falar com o rei, ela não chegou diante do rei, mesmo tendo se preparado, e já soltou tudo que tinha para dizer, não. Ela foi falando, olha, eu vou servir para você esta comida, esta bebida, coma e beba para você se alegrar. E aí quando o rei falou assim, não, mas você pode me dizer o que você tem? Ela, vamos comer mais um pouco. Come, se alegra. Sabe o que o Senhor está nos ensinando pela palavra hoje? Muitas vezes, irmãos, a gente tem que ter estratégia para falar. Muitas vezes a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me dá a sabedoria, as palavras exatas para quando eu for me posicionar nesta hora. Porque, irmãos, às vezes as nossas palavras, só as nossas palavras, não vão alcançar aquilo que você queria, aquilo que você queria expressar. Mas quando nós temos o Senhor e Ele vai à frente, irmãos, o Senhor coloca as palavras na nossa boca. Eu imagino que com Esther foi assim, porque ela se preparou, ela orou, ela jejuou, mas na hora também de falar, ela foi muito sábia. Então hoje, o que o Senhor está falando conosco é, você precisa de maturidade espiritual. Você precisa discernir se é o tempo certo de se calar ou o tempo de falar. Aleluia! E muitas vezes nós, irmãos, atropelamos os tempos. Às vezes queremos falar e o Senhor fala, ainda não. Se cale, porque ainda não chegou o tempo. Aleluia! Eu quero, irmãos, saber se esta palavra serve ao teu coração. Quem sabe hoje, você que está aqui me ouvindo, você está agitada, desesperada, querendo tomar a frente de muitas coisas. Mas hoje o Senhor manda dizer, você precisa buscar pela presença do Senhor para saber se o seu tempo é de se calar ou é o seu tempo de falar. Então, irmão, se você acha que essa palavra é para o seu coração, eu quero te convidar a fazer esta oração comigo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nos ensina a ter o coração de Esther, que não se precipita, mas espera em Ti. Nos dá, Senhor, sensibilidade para reconhecer o tempo certo de falar e de agir, e que as minhas palavras sejam sempre guiadas pelo Teu Espírito, que quando eu abrir a minha boca, a Tua vontade se cumpra através de mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se essa palavra serviu ao teu coração, eu quero te convidar para deixar aqui o seu like, a sua curtida, o seu comentário aqui abaixo também. Compartilha, irmãos, este devocional com pelo menos 5 pessoas, para que a palavra do Senhor alcance mais vidas e mais pessoas sejam transformadas. Eu te espero amanhã para mais um devocional da manhã, se Deus quiser.